Eu obviamente despertei como um invocador divino SSS, mas meus colegas riram de mim como um lixo caipira. Invocadores divinos precisam de muito investimento no início. Apenas uma invocação requer uma pequena fortuna, algo que um pobre coitado como eu não pode arcar. Mas eles não sabem. Minhas invocações ganham experiência ilimitada ao matar monstros. Eu vou ser a primeira geração rica. O quê? Outros precisam matar monstros e cultivar para aumentar seu nível. Eu posso simplesmente gastar experiência para subir de nível diretamente. O cultivo de invocações requer muita experiência. Eu só preciso gastar experiência para aumentar a força e o talento das minhas invocações. Neste momento, estou parado na praça de transferência de classe. De repente, uma voz alta ecoa na praça. Alunos, hoje é o dia de testemunhar seus talentos e profissões. Mas o nível de talento não representa suas conquistas futuras. Não se preocupem, comecem diretamente. Quem está falando é o diretor Li Qingtian. Nesse momento, ele está parado em frente ao monumento de pedra. Assim que termina de falar, alguns jovens e imaturos rapazes se aproximam sucessivamente da plataforma de transferência de classe. No entanto, a maioria é de nível D e nível C. Neste momento, todos finalmente entendem por que o diretor disse que talento não representa tudo. Nesse momento, uma voz agradável de uma jovem ecoa. Próximo. Ling Shen. Ao ouvir isso, levanto a mão e caminho lentamente em direção à plataforma de transferência de classe. No entanto, no momento em que coloco minha mão no monumento de pedra, uma luz deslumbrante irrompe do monumento de pedra. Em seguida, a jovem da transferência de classe fala novamente. Ling Shen. Transferência de classe bem-sucedida. Profissão, invocador. Talento, confidencial. Assim que essas palavras foram ditas, causaram um alvoroço em toda a plateia. Confidencial? Parece que apenas talentos de nível S ou superior ativam a confidencialidade, certo? Sim, é um talento de nível S ou superior. Eles são confidenciais antes do nível 30. Depois que eles completarem a transferência de classe no nível 30, eles mesmos decidirão se querem torná-lo público. No entanto, essa cena vista aos olhos do diretor é meio alegria, meio preocupação, porque ele sabe. Invocador é uma profissão que queima muito dinheiro. Querer obter as míseras recompensas matando monstros é basicamente impossível. No entanto, diferente do choque e do tumulto do mundo exterior, neste momento, parado em frente ao monumento de pedra, sou atraído por um som especial. Detectado que o hospedeiro transferiu para a profissão de invocador, vinculando a loja de invocador. O invocador pode obter 5 moedas de ouro da loja todos os dias. E 5 tipos de invocações serão atualizadas aleatoriamente todos os dias. O hospedeiro pode escolher invocar ao atingir um nível fixo. Inicialmente, obtém 10 moedas de ouro. Ao ouvir isso, sinto uma alegria secreta no meu coração. É preciso saber que as invocações iniciais dos invocadores comuns são aleatórias. Apenas os invocadores subsequentes podem fazer contratos ativamente. E eu posso escolher à vontade, e ainda posso atualizar todos os dias. No entanto, há outro problema, não sei se as invocações da loja de invocador são fortes ou não. No entanto, no segundo seguinte, um aviso frio soa, detectado que o hospedeiro está duvidando da força deste sistema. A invocação aleatória inicial deve ser 5 feras demoníacas de talento de nível ouro. Fiquei imediatamente chocado. O nível inicial é ouro. Você deve saber que o nível ouro é vendido. Suportar pode atingir o nível 40 ou mais. Mesmo em toda a cidade de Jiangnan, existem muito poucos vendedores desse nível. Além do mais, posso usar moedas de ouro para atualizar os talentos do vendedor. Teoricamente, isso significa que meu vendedor não encontrará nenhuma restrição de talento. Esta é a doce e linda senhorita responsável pela transferência que disse com um sorriso doce: "Parabéns, colega Ling Shen. Em alguns dias, avisaremos você para voltar à sua escola. O talento de confidencialidade receberá subsídios de recursos." Eu acenei com a cabeça em agradecimento. Para minha profissão de invocador, eu sei que esta é uma profissão para ricos. Afinal, os recursos consumidos pelas feras invocadas são muito grandes. Depois de descer os degraus, abri diretamente meu painel de profissão para verificar meu nível de talento. Quando vi claramente que meu talento era nível SSS, embora eu estivesse preparado em meu coração, ainda era inevitável que estivesse um pouco animado. Mas antes que eu pudesse reagir, uma voz veio do meu ouvido: "Qualquer um pode despertar uma profissão SSS. Mas mesmo que você acorde, o que pode fazer? Que tipo de invocador um pobre está jogando?"
No entanto, para as discussões dessas pessoas, eu não me importei nem um pouco, porque neste momento eu só queria ir para casa rapidamente e resolver minha primeira besta invocada. A cerimônia de transferência durou mais 1 hora. Além de mim, meu bom amigo Etienne despertou um talento de assassino de nível S. Havia também uma garota que despertou um mago. O mesmo talento é confidencial. ABC tem um total de 45. O resto são talentos de nível CD. Depois de acordar, voltei rapidamente para casa. Na primeira vez, abri a loja de invocadores. No painel da loja, era exibido, Herói um Emerdinger. Talento de nível ouro. Habilidade um torreta evolutiva. Uma torreta pode ser colocada no local alvo. A torreta atacará o alvo bloqueado dentro do alcance. 3 habilidades exclusivas podem ser equipadas para a torreta e podem ser substituídas consumindo moedas de ouro. Clique na habilidade da torreta para executar a vida baixa e há 50% de chance de derrubar uma moeda de ouro. Herói 2 Invocador Errante. Talento de nível ouro. Habilidade pode invocar 10 feras invocadas. O nível de talento é o mesmo do corpo. Tempo de recarga 24 horas. Herói 3 depois de confirmar essas 5 feras invocadas. Eu escolhi sem hesitar para invocar o primeiro Emerdinger. Embora esta besta invocada não seja boa em lutar, mas pode ganhar moedas de ouro. Isso é o suficiente. Afinal, a profissão de invocador é muito caro. E Emerdinger é equivalente a uma vaca leiteira. Se você hesitar por um segundo, é uma falta de respeito a mané. Então, hesitei e gastei 5 moedas de ouro. Escolheu invocar Emerdinger. Imediatamente, uma voz caiu. Uma cabeça é muito grande. Uma pequena coisa amarela apareceu na minha frente. Parabéns ao hospedeiro por contratar um Dinger negro. Nível atual 1. Custa 200 moedas de ouro para elevar o talento à moeda de platina. A besta invocada pode usar 3 equipamentos. Pode aumentar a taxa de queda de moedas de ouro. Vendo os atributos da besta invocada, fiquei imediatamente encantado. Não é à toa que é uma besta invocada de nível ouro. É realmente forte, mas o nome é um pouco complicado. Olhando para a grande cabeça do Dinger negro, imediatamente tive uma ideia. De agora em diante, você será chamado de Big Head. Big Head, Big Head, não se preocupe com a chuva. Em seguida, acenei com a cabeça com satisfação. Depois de escolher um bom nome, coloquei minha atenção na torre de habilidades. Afinal, escolhi porque ela pode ganhar moedas de ouro. As habilidades da torre podem ser adicionadas seletivamente. Você pode escolher alquimia, encolhimento, reparo, etc. As habilidades custam 10 moedas de ouro cada. Não hesitei nem um pouco. Troquei diretamente as 10 moedas de ouro restantes por habilidades de alquimia. No segundo seguinte, uma barra de habilidades apareceu na torre. Um símbolo com uma moeda de ouro. Parabéns pela troca bem-sucedida. Enfrente inimigos que não excedam 3 níveis do seu. E execute inimigos com menos de 10% de saúde. Matar inimigos pode render uma moeda de ouro. Nada mal, nada mal. Com este atributo, você basicamente não precisa se preocupar com atualizações subsequentes. Primeiro, vá para a clareira para experimentar as habilidades e efeitos. Depois de decidir, sair rapidamente da sala. Afinal, o começo foi com a morte de ambos os pais e uma família pobre. Eu tenho que trabalhar duro. Afinal, eu não tenho tanto dinheiro para comprar equipamentos. Não posso me comparar com os grandes gastadores. Então, peguei o ônibus número 11. Cheguei com sucesso à Clareira Limpa. Este é um lugar muito adequado para novos jogadores uparem de nível. Afinal, os monstros selvagens aqui têm no máximo uma dúzia. E a maioria come grama. O poder de ataque é muito fraco. É muito adequado para novos jogadores matarem e aumentarem a experiência. Olhando ao redor, muitos novatos que acabaram de se transferir de classe já começaram a upar de nível. Em vez disso, passei rapidamente por eles e continuei a me aprofundar, porque esta cópia tem um grande problema. Esse é o sistema de diminuição da experiência. Quanto mais você farma, menos experiência você ganha. Portanto, a primeira escolha é muito importante. Claro que eu escolho jogar sozinho. E depois de um tempo, um portão com um padrão de cabeça de ovelha apareceu na frente. Vila das Ovelhas da Clareira Limpa. Assim que cheguei à entrada da Vila das Ovelhas, vi muitas pessoas entrando no calabouço. Eu também não hesitei. Fui direto para a frente e comecei a fazer fila. Logo chegou a minha vez. Teletransportar Clareira Limpa. Por favor, selecione a dificuldade. Normal, difícil, inferno, pesadelo. Eu aprendi sobre isso na internet antes. Além do nível pesadelo,
Os 3 primeiros são apenas um aumento no número de monstros selvagens, certo? No entanto, o nível inferno é diferente. Não só a quantidade de monstros aumenta, mas a força dos monstros também aumenta, no mínimo são monstros de elite de nível 5. Existem guias online para os 3 primeiros, mas atualmente não existem guias online para os níveis Inferno e Pesadelo. Mas também está sendo limpo. Afinal, como é que os profissionais comuns têm tanta força e dinheiro na fase inicial? A maioria daqueles que passam por isso são filhos de famílias. Quanto ao que se pode obter, nada foi divulgado, muito menos guias. Por precaução, escolhi o modo Inferno sem alterar a intensidade. O modo Inferno tem mais monstros e o melhor custo-benefício. Dificuldade definida como modo Inferno. Preparando para teletransportar. No segundo seguinte, uma luz branca me envolveu. Quando abri os olhos novamente, apareci diretamente em uma terra desolada, diferente da grama verdejante na minha impressão. Não muito longe está um portão de ferro dilapidado. Vendo um ambiente estranho, convoquei Big Red do espaço contratual o mais rápido possível. Só então caminhei lentamente em direção ao portão de ferro. No entanto, no momento em que pisei no portão de ferro, uma série de informações apareceu na minha mente. No passado distante, um grupo de ovelhas despreocupadas vivia na Vila das Ovelhas. Até que um dia, o lobo mau trouxe magia morta-viva e as transformou em mortos-vivos. Jovem, pegue sua espada e vá salvá-los. O lembrete me fez cair em profunda contemplação. Salvar significa ajudá-los a se libertar, certo? Isso é simples, você veio ao lugar certo. Na minha vida anterior, eu era a chama na boca de todos? Eu não estou certo. É o Bodhisattva do fogo. Justamente quando eu estava pensando, muitos carneiros esqueléticos apareceram de repente em ambos os lados da estrada. Eles correram rapidamente em direção à minha localização. Joguei a bomba no meu corpo no lugar onde havia mais carneiros esqueléticos. Com a explosão chocante, todos os carneiros esqueléticos ficaram atordoados no local, com apenas um fio de sangue restante. Então a torreta lançou uma bola de fogo. Gatilhou diretamente o efeito de execução. Sua invocação matou com sucesso o carneiro esquelético de nível 2 e ganhou uma moeda de ouro. Vendo essa cena, finalmente me senti aliviado. Escolher Big Red no início é definitivamente uma decisão sábia. Embora as moedas de ouro lançadas pela execução da torreta só possam ser usadas na loja do invocador, desde que eu continue a melhorar os animais invocados. Ainda tenho medo de não ter dinheiro? Pensando nisso, apontei imediatamente para o carneiro esquelético não muito longe. Big Red, me reverencie. Sob o ataque conjunto de Big Red da torreta, os 15 carneiros esqueléticos restantes também foram mortos um após o outro. Um total de 16 carneiros esqueléticos. Um total de 11 moedas de ouro foram lançadas. Imediatamente troquei outra habilidade de clique para a torreta e ganhei 36 pontos de experiência. Eu não hesitei nem um pouco e atualizei Big Red diretamente e defini a distribuição de experiência diretamente para Big Red. Porque somente se o nível do Big Red subir e sua força aumentar, poderei farmar monstros mais rápido. Pouco tempo depois, os esqueletos de ovelha que vagavam pela Vila das Ovelhas foram basicamente eliminados. Continuei andando para dentro e logo cheguei à rua dos edifícios da Vila das Ovelhas. Parei na entrada da rua porque, de acordo com as dicas, haveria muitos monstros de ovelha no centro desta rua. Avançar precipitadamente pode resultar em ser cercado, e a entrada da rua é perfeita para farmar monstros de forma eficiente, desde que entrem em seu território. Eles virão até você por conta própria. Com certeza, menos de um minuto depois de montar a torreta. Uma ovelha esqueleto saiu da esquina da rua. Ovelha esqueleto nível 5, ataque 15. Defesa 15. Ao mesmo tempo, o portão do edifício mais próximo se abriu de repente. Então, um homem-ovelha de cabeça de ovelha em pé sobre 2 pés, segurando um pé de ovelha, saiu lentamente. Monstro ovelha nível 7. Ataque 30, defesa 30, habilidade bumerangue. Assim que terminei de verificar os atributos, o monstro ovelha soltou um rosnado baixo, e de repente outros monstros ovelha ao redor começaram a se aproximar dele. Ao mesmo tempo, em edifícios mais distantes atrás, os portões dos edifícios também estavam abrindo um após o outro, e vagamente podia-se ver dezenas de monstros de ovelha e ovelhas esqueleto aparecendo. Vendo esta cena, não pude deixar de ficar um pouco surpreso. Realmente é o modo inferno. Essa quantidade não é comum, você sabe, embora esses monstros de ovelha não pareçam ter atributos altos.
mas são basicamente semelhantes aos transmutadores. Se outros transmutadores vierem aqui para ganhar experiência, provavelmente já teriam fugido. Afinal, quanto tempo levaria para uma pessoa cortar com uma faca quebrada? Mas para mim, quanto mais, melhor, porque está é toda a experiência do Big Head. Contanto que eles não venham muito rápido, não há problema. Por causa da torreta, não consigo puxá-los para lutar. Mas a distância de ataque da torreta é de 40 metros, então eles são eliminados no processo de se aproximar. Então eu levantei minha mão e apontei para o monstro ovelha mais próximo. Big Head, atire, diretamente uma granada brilhando com luz dourada. Foi jogada pelo Big Head. Depois de ser atualizada, o dano da granada também é maior. Explodiu diretamente o esqueleto, deixando apenas algumas dezenas de pontos de vida, e então os projéteis da torreta realizaram diretamente a eliminação. Sua besta de invocação matou com sucesso o monstro ovelha esqueleto. Ganhei 2 moedas de ouro. Ouvindo a dica, fiquei secretamente satisfeito, então peguei uma pedra de um lado. Sentei nela. Big Head, continue. Esquerda, esquerda, pode matar, e também à direita. Também pode matar, sob minha direção diligente, a onda mais recente de monstros esqueleto foi toda eliminada. Apenas aquele monstro ovelha restou, e aquele monstro ovelha, vendo seus subordinados ansiosos, todos dispersos pelo oponente, não pôde deixar de soltar um rosnado baixo. Então voou em direção a Big Head, mas errou o alvo, passando por cima, e então Big Head lançou outra granada de tempestade. E jogou também uma cabeça de galinha que não sei de onde veio. Sem hesitar, a granada deixou o monstro ovelha atordoado. Ao mesmo tempo, a torreta abriu fogo, eliminando 1/3 da vida do monstro ovelha em um instante. O monstro ovelha, recuperado, lançou um bumerangue novamente. No entanto, Big Head apenas inclinou a cabeça levemente para desviar, enquanto a torreta disparava loucamente. Parabéns, sua invocação matou o monstro ovelha, que era de nível superior. Ganhou 14 pontos de experiência e 3 moedas de ouro por matar com sucesso, além das 3 moedas de ouro. Também sobrou um pé de ovelha, e eu corri animadamente para pegar o equipamento. É equipamento dropado. Parabéns, você obteve o bumerangue pé de ovelha, comum, requisito de uso nível 1, mais 20 de força ou mais 20 de inteligência. Pode causar dano físico ao alvo lançando o bumerangue e pode ser chamado de volta a qualquer momento, pode ser alterado para 1 metro de distância de você. Foi um som de agitação vindo da rua não muito longe, parece que a revolução ainda não teve sucesso. Big Head ainda precisa se esforçar, conforme o som fica mais alto, no horizonte distante. Começam a aparecer sombras de ovelhas borradas. Vendo esta cena, não entrei em pânico, mas sentei-me novamente na pedra. E tirei uma lata de refrigerante de 82 anos da minha mochila. Que bom! No entanto, não me esqueci dos meus deveres como invocador. Big Head continua atirando e atacando. Outro grupo de monstros ovelha está correndo na frente, iguais aos anteriores, todos ovelhas de nível 5, mas em comparação com antes, há mais. São mais de 30, e a ameaça de todos correndo juntos é muito grande. Enquanto eles se aproximam, Big Head jogou sem hesitar uma granada de tempestade, que caiu exatamente no meio deste grupo. Das ovelhas, instantaneamente todas ficaram atordoadas por 3 segundos, e nesse momento, percebi ainda mais o quão aterrorizante Big Head é, contanto que essas invocações não excedam 5 níveis acima de Big Head e estejam dentro do alcance da explosão da granada de tempestade. Elas podem ser atordoadas de forma estável por 3 segundos. Saiba que, às vezes, ao lutar contra um boss, podem ser apenas alguns segundos, e esse passo pode decidir a vitória ou derrota e a vida ou morte do transcender. Big Head na frente, combinado com a torreta, basicamente é um a cada 3 segundos, mais o alcance super longo de 40 metros. Aquelas ovelhas nem tiveram tempo de se aproximar antes de serem eliminadas por Big Head e sua torreta. Se esta cena fosse vista por outros transcendentes, eles ficariam chocados, porque se eles estivessem lutando contra monstros nesta rua, eles só ousariam correr e atacar, matando como se estivessem soltando pipa, como eu que estou descansando. Não, é sério, esta onda de ovelhas Kulou foi eliminada. Big Head subiu diretamente para o nível 6, e eu mesmo subi para o nível 4. Só agora entendi quão aterrorizante é meu talento de nível SSS. Um aumento normal de nível B aumentará apenas 6-7 pontos de atributos livres, certo? Você tem atualmente 30 pontos de atributos disponíveis e 600 pontos de mana que podem ser distribuídos livremente.
Como um invocador, não há necessidade de hesitar. Eu apostei tudo em inteligência. Ao mesmo tempo, meu valor de mana também aumentou para 900 pontos. Peguei o bumerangue agora mesmo e joguei diretamente no monstro ovelha mais próximo. Atingiu diretamente o monstro ovelha de movimento lento e apareceu um valor de 40. Parece que eu também posso começar a atacar. Finalmente, há um pouco de dano. E não sou só eu. Neste momento, posso sentir claramente que Big Red também está mais forte. Então, por curiosidade, cliquei na coluna de atributos de Big Red. O quê? O poder mágico na verdade aumentou para 220. Descobriu-se que minha própria melhoria também tem um grande impacto em Big Red, porque eu me lembro da profissão de invocador. A inteligência pode dar às bestas invocadas 1 para 1, o que é muito bom. Alguns podem até anexar apenas metade às bestas invocadas, mas eu posso realmente dobrar nas bestas invocadas. Pensando nisso, meu coração não pôde deixar de ficar exultante. Ao mesmo tempo, mais de uma dúzia de monstros pequenos chegaram sucessivamente. Todas as 3 ovelhas grandes devem estar claras, mas por causa das atualizações de nível de mim e de Big Red, vejo 7 ou 8 monstros ovelha. Aos olhos de outros transposers, esta é simplesmente uma situação infernal, mas aos meus olhos, esta é uma essência e experiência brancas e brilhantes. Eu queria pegar o bumerangue e participar da batalha, mas quando penso que ainda há um boss atrás, como comandante em chefe, devo reservar minha força, então sentei-me rapidamente na pedra e bebi minha água gorda feliz. Depois de uma pausa, a última onda de monstros selvagens também foi morta. Meus pontos de inteligência foram adicionados diretamente a 70. O poder mágico de Big Red também chegou diretamente a 300. O resto é o boss, de acordo com o prompt do sistema. Deveria estar no laboratório do chefe da aldeia, então pedi a Big Red para guardar a torre e levei Big Red para atravessar esta rua silenciosa. Logo cheguei à porta do laboratório de Yangkun. A porta de metal original do laboratório agora está enferrujada. Parece uma casa perigosa em ruínas por falta de reparos por muitos anos. Abri a porta e entrei diretamente. No entanto, no momento em que pisei no saguão do laboratório, um rugido veio de todas as direções. Imediatamente depois, um monstro ovelha alto saiu da escuridão. Ao mesmo tempo, havia 5 monstros de elite ao seu lado. Acompanhado por seu rugido, o ar vibrou e o sangue me fez sentir dor de cabeça. Neste momento, não pude deixar de me perguntar: isso é realmente uma cópia para um jogador? Além de mim, como mais alguém pode jogar isso? Depois da análise, imediatamente ordenei que a torre fosse erguida. Big Red imediatamente jogou uma granada de tempestade. O monstro ovelha gigante ficou atordoado instantaneamente. Durante esse período, Cabeção e a torreta atacaram freneticamente, e eu também usei o bumerangue para complementar 2 vezes, mas o chefe ovelha apontou diretamente para Cabeção. Como o dano da granada de tempestade é o mais alto, todo o ódio foi atraído para ela. No entanto, a elite e o chefe ovelha vieram rastejando. Não havia pânico em seu rosto, mas como um veterano calmo, ele se esquivou do ataque do chefe movendo-se. O alvo de ataque prioritário de Cabeção são as ovelhas de elite, eliminando-as todas antes de lidar exclusivamente com o chefe. Justamente quando a torreta matou o primeiro monstro de elite, o chefe finalmente ficou furioso e lançou diretamente a habilidade, dobrando diretamente a velocidade. Ele acenou diretamente em direção a Cabeção. Cabeção foi pego de surpresa e foi atingido diretamente, reduzindo seus pontos de vida em 80%. Esse grande valor de dano deixou o chefe ovelha diretamente atordoado no lugar. Ao mesmo tempo, Cabeção também se ajustou rapidamente e começou a contornar o chefe ovelha enquanto eliminava os 4 monstros de elite restantes. E ele perdeu 1/3 de seus pontos de vida, caindo de 3.000 para 2.000, e então começou a lidar exclusivamente com este chefe. Os pontos de vida do chefe foram gradualmente reduzidos pela metade, mas no segundo seguinte, o chefe ovelha de repente rugiu e ergueu a longa espada em sua mão e começou a girar no lugar e brandi-la. Esta é sua habilidade de chefe, lâmina afiada de condução. Acompanhada pela rotação constante e a energia da espada entre as lâminas em sua mão, um tornado se formou instantaneamente ao seu redor. Então, ele varreu na direção de Cabeção. Eu rapidamente corri para trás porque este é um dano de área. Não vale a pena me machucar. Levou 1 minuto inteiro para o chefe ovelha finalmente ser morto de cansaço. Vendo esta tela, balancei a cabeça impotente. Ainda é muito fraco. É tão difícil lutar contra um chefe. Esta loja de invocador não é boa. Detectado que o hospedeiro despreza este sistema.
A loja será renovada amanhã e deve haver 5 invocações de nível ouro. Além disso, se o hospedeiro desprezar este sistema novamente, este sistema se desvinculará do hospedeiro. Venil tossiu levemente 2 vezes. Olha você, estou apenas brincando. Por que você está levando isso a sério? Você é absolutamente meu melhor irmão. Assim que as palavras foram ditas, o som de alerta da cópia veio novamente. Parabéns ao jogador por matar com sucesso o chefe ovelha de nível 9 e completar a cópia do inferno da pradaria verdejante, recebendo 3 moedas de ouro. Obtém a medalha de matador de ovelhas. Em seguida, uma luz branca brilhou e Cabeção e eu fomos rapidamente teletransportados para a entrada da cópia. E depois de 2 horas de matar monstros na cópia, eu já havia alcançado o nível 8, e a besta invocada também havia sido promovida com sucesso para o nível 9. No entanto, eu não me importei muito e coloquei minha atenção na caixa do Tesouro do Inferno. Esta é uma recompensa especial disponível apenas no nível Inferno ou superior. Este tipo de caixa de tesouro pode pelo menos abrir um equipamento, e o que eu mais preciso agora é de equipamento. Abra a caixa do Tesouro do Inferno. Parabéns ao jogador por abrir a caixa do Tesouro do Inferno e obter o cajado de invocação de nível bronze. Nível 5. O efeito passivo pode aumentar continuamente a velocidade de ataque por 3 segundos. Uso universal. Fiquei imediatamente radiante ao ver isso. É preciso saber que a maioria dos novatos plebeus usa equipamentos básicos. É apenas um pouco melhor que uma carcaça de ferro, e ter nível bronze é ainda mais raro. Quanto ao nível prata ou superior, são equipamentos que apenas jovens mestres ricos têm, e este cajado pode realmente ser usado por criaturas invocadas. Se eu o vendesse no mercado, definitivamente conseguiria um bom preço, mas eu joguei diretamente para o Cabeção no meu espaço. Afinal, quem pode tratar mal seu Deus da riqueza? No entanto, a prioridade imediata é atingir o nível 10, porque assim posso invocar novamente. Como um invocador. Como posso ter apenas uma criatura invocada? Depois de decidir, entrei novamente na masmorra do inferno. Afinal, posso entrar no máximo 3 vezes por dia. É claro que não vou desperdiçar. Finalmente voltei para casa antes de escurecer. Após 3 masmorras, meu nível e o do Cabeção aumentaram para 10. As moedas de ouro na loja também chegaram a 252. Dei diretamente um aumento de talento ao Cabeção. Afinal, quanto mais forte o Cabeção, mais rápido ganho dinheiro. Esta onda me custou 200 moedas de ouro, mas o talento do Cabeção também aumentou para o nível platina. Ao mesmo tempo, ganhei uma nova habilidade, Chama da Ressurreição. Libera uma chama com ressurreição. Quando lançada em um aliado, restaura 10% da saúde. Quando lançada em um inimigo, causa dano extra. E o que me deixou mais feliz foi o alcance da torre. Aumentou para uns assustadores 64 metros. Vou precisar de um binóculo agora, ou não vou conseguir ver os monstros. No entanto, reprimi a emoção e voltei meus olhos para a loja de invocadores, porque com o aumento do nível, já posso começar a invocar a segunda criatura invocada. Agora restam 4 opções, e através do resumo da batalha de hoje, finalmente decidi escolher o invocador errante. Um momento depois, uma pele azul. Um invocador carregando pergaminhos mágicos apareceu na minha frente. Parabéns ao anfitrião por obter o invocador errante. Habilidade 1. Invocação. Pode invocar aleatoriamente 10 criaturas invocadas do mesmo nível. Tempo de recarga, 24 horas. Habilidade 2. Teletransporte de área. Pode, em uma área designada, colocar um círculo de teletransporte com um diâmetro de 3 metros. Pode teletransportar para qualquer lugar dentro de 30 metros. Tempo de recarga, 5 minutos. Fiquei imediatamente radiante ao ver a informação. Esta segunda habilidade é simplesmente feita para o Cabeção. Resolve até certo ponto a desvantagem da falta de flexibilidade da torre do Cabeção. Regra antiga. Já que obtive o invocador errante, preciso dar a ele um nome conveniente e fácil de lembrar. Imediatamente olhei para o pergaminho atrás dele. Parece que você é um estudioso. Então, de agora em diante, você se chamará Ponta Afiada. Depois de invocar a segunda criatura invocada, sentei-me na minha cama e comecei a recuperar minha energia mental gasta à tarde. Antes disso, vou colocar o bumerangue Yangli na loja da Aliança. Como era apenas para a transição de novato, coloquei diretamente por 1000, mas assim que coloquei na loja, alguém comprou em segundos. Não sei se alguém precisava ou era um atravessador, mas isso não tem nada a ver comigo. Logo uma luz sagrada apareceu na minha frente, e então no inventário.
O bumerangue Angli desapareceu e foi substituído por 980 moedas da aliança. Vendo isso, dei um longo suspiro de alívio. Finalmente não preciso mais receber assistência social. No futuro, serei definitivamente um pai rico. No dia seguinte de manhã, a primeira coisa que fiz ao acordar foi abrir a loja de invocadores. A loja deve ter sido atualizada novamente, e ainda haverá 5 monstros dourados, embora não possa ser trocado por enquanto. Mas não há problema em dar uma olhada antes do tempo. Uma janela da loja apareceu. Os primeiros 4 eram os animais invocados que eu vi ontem. Eu não me importei, mas o último arqueiro chamou minha atenção. Porque ele pode causar dano proporcional. É incrível para derrotar chefes. Neste momento, notei de repente que os ícones de invocação de cabeção e sábio ainda tinham um símbolo de invocação. Será que, com um coração nervoso e um pouco de expectativa, eu não hesitei em gastar 5 moedas de ouro para invocar o cabeção. No segundo seguinte, um cabeção apareceu na minha frente. Vendo isso, fiquei imediatamente chocado e até um pouco animado. Então gastei 10 moedas de ouro novamente para invocar o cabeção e o sábio restantes. Em seguida, outro cabeção e sábio apareceram. Você ainda pode jogar assim? Não me deixe animado. Neste momento, 3 cabeções realmente se fundiram. O tamanho é maior do que antes. Um cabeção aprimorado que parece mais forte apareceu. Vendo isso, mal podia esperar para abrir os atributos. Parabéns ao anfitrião por obter uma versão aprimorada do cabeção. O poder mágico aumentou para 700. Consumindo 400 moedas de ouro pode ser atualizado para nível diamante. Agora os atributos do cabeção são quase comparáveis a um buff de platina de nível 20. Descobriu-se que a loja também pode fortalecer os animais invocados ao invocar. 3 podem fortalecer uma onda. Então olhei para os 2 sábios ao lado e as 32 moedas de ouro restantes. Uma ideia ousada surgiu no meu coração. De qualquer forma, não consigo invocar os animais restantes por enquanto. É inútil guardá-los. É melhor tentar. Pequeno sábio se transforma em grande sábio. Mais 10 vezes seguidas foram animais invocados comuns. Olhando para as apenas 12 moedas de ouro restantes, eu não pude deixar de franzir a testa. Essa coisa, às vezes, você fica viciado em sacar. Eu realmente não consigo me controlar. Ao clicar em atualizar, murmurei em meu coração, que eu use a solteirice de Liu Huyan por 50 anos. Abençoe-me para que eu consiga um sábio ao atualizar. Então, uma luz dourada brilhou, finalmente chegou. Decidi gastar 5 moedas de ouro para comprar. No segundo seguinte, uma versão aprimorada do sábio apareceu. Sendo assim, hoje vou definir um pequeno objetivo primeiro, aumentar o sábio para mais de 10. Depois de decidir, lavei-me rapidamente e fui direto para o santuário de transição de classe, porque já cheguei a mais de 10. Vou começar a fazer a primeira transição de classe. Antes de 10, era apenas brincadeira de criança. Depois de 10, é o verdadeiro mundo dos transicionistas. Alguns minutos depois, cheguei à frente do santuário de transição de classe, que é um edifício muito grandioso e alto. No entanto, assim que cheguei à porta do santuário, uma voz ligeiramente provocadora me chamou. Subconscientemente, olhei para a fonte do som. O que vi foi um jovem bonito e alto, usando uma armadura dourada de luvas de boxe. Sob a luz do sol da manhã, parecia particularmente brilhante. Tentei recordar os colegas de classe na minha memória, esperando combinar seu nome. Mas não combinou. Ouso perguntar, você é? Uir, o jovem bufou levemente, com o rosto cheio de arrogância. Ling Shen, por que você está fingindo? Não pense que só porque você despertou um talento de nível S ou superior, você é tão incrível. Eu te digo, não importa o quão alto seja o talento de um invocador, ele não pode crescer sem recursos. Eu olhei para o jovem à minha frente com alguma dúvida. Não, irmão, quem é você? Eu sou o Erfan, um berserker de nível 1 que já completou a primeira transição. A aparência extremamente arrogante me deixou ainda mais confuso. Eu estava de muito bom humor esta manhã. Como pude encontrar um lunático? Depois de apresentar, saia do caminho. Eu ignorei e entrei diretamente no santuário de transição de classe. Como ontem houve uma onda de despertar de transição de classe, muitos novatos vieram visitar o santuário hoje. E no centro do santuário, há uma fileira de plataformas de pedra com formas estranhas. Cada plataforma de pedra representa uma profissão de transição de classe. E atrás do balcão que representa a transição de classe de invocador, está sentada uma garota de cabelos longos e pretos com uma aparência bonita e um corpo esguio.
comparado com a multidão lotada na frente de outros balcões. O balcão do invocador parece muito mais relaxado. Vendo-me se aproximar, a garota imediatamente abriu a boca com um sorriso doce. Olá, você gostaria de marcar uma visita à filial de transição de classe de invocador? Por favor, preencha um formulário de agendamento primeiro. Talvez vendo meu rosto bonito e charmoso, perdendo apenas para a beleza dos fãs de curtidas, os olhos da garota de cabelo preto e liso brilharam de repente. O som da fala também aumentou involuntariamente. Ao ouvir isso, eu balancei a cabeça repetidamente. Não. Estou aqui para fazer a primeira transição. Ao ouvir isso, a garota ficou chocada e seus olhos ficaram ainda mais brilhantes. Como o ritual de despertar foi realizado ontem, ele sabia que subiria para a primeira promoção em um dia. Gênios ou ricos de segunda geração são todos com quem ele quer fazer amizade. Então ele cumprimentou a garota ao lado. Xiaoqing, venha me ajudar a segurar aqui, por favor, por aqui. Por favor, venha comigo. A equipe de pesquisa me levou em direção ao centro do templo, e eu o segui calmamente. Vendo minha beleza e força, a garota de cabelo preto comprido teve uma boa impressão de mim e me explicou a tarefa de promoção com muita paciência. Chegamos, é aqui, este é o santuário de promoção do invocador. Você pode receber sua tarefa de promoção aqui, após concluí-la, poderá concluir a promoção. A dificuldade da tarefa é dividida em 4 níveis. Assim como as cópias no mundo selvagem, elas são divididas em normal, difícil, inferno e pesadelo. Quanto maior a dificuldade da tarefa de promoção, quanto maior o aumento após a promoção. Se você não atingiu o nível 10 e tem um conjunto de prata ou superior, o templo recomenda escolher cópias normais e difíceis. Se você tiver um conjunto de ouro de nível 10 ou superior, pode tentar escolher o modo inferno. Quanto ao modo pesadelo, não tente facilmente, porque desde que o templo foi construído, o número de pessoas que o completaram é muito pequeno. Olhei para a antiga sala à minha frente, uma bola de cristal mágica cristalina. Erguido no centro, foi a voz da garota que me interrompeu. Coloque sua mão na bola de cristal. Se você atender às condições, será teletransportado para o espaço de promoção. Depois de selecionar a dificuldade, sua tarefa de promoção exclusiva será ativada. Ao ouvir isso, acenei com a cabeça em reconhecimento e rapidamente entrei na bola de cristal. No momento em que toquei na bola de cristal, senti meus olhos brilharem e então cheguei a um caótico. Dentro de um espaço misterioso. Bem-vindo ao espaço de transferência. Ocupação de transferência. Invocador heróico. Dom de transferência, nível SSS. Dificuldade da tarefa reversa, normal, difícil. Inferno, pesadelo, abismo. Eu não hesitei nem um pouco. Pesadelo, tem que ser pesadelo. No entanto, no segundo seguinte, percebi que algo estava errado. A dificuldade da tarefa parece ser mais do que apenas pesadelo. Existe também o abismo acima do pesadelo, que obviamente é ainda mais difícil. Mas isso não me fez hesitar muito. Escolhi diretamente o abismo mais difícil, porque a versão reforçada de cabeção é totalmente um canhão. E este não é seu limite. Se eu tiver esse tipo de besta invocada, não estarei desperdiçando recursos. O conteúdo da missão do jogador foi confirmado. O modo de dificuldade AIS foi selecionado. Por favor, preste atenção, jogador. O terrível abismo trouxe incontáveis demônios e monstros, causando devastação à vida em Blue Star. Todos os bosses contêm um traço de poder do abismo. Os bosses aqui têm muito mais força do que os demônios comuns. Por favor, peça aos transferidos para matar individualmente mais de uma dúzia de bosses de nível ouro. Entre eles, pelo menos um boss de nível platina. Ao ouvir isso, franzi a testa imediatamente. Se fosse um transferido normal, temo que esta missão nunca seja concluída nesta vida. Mas também é um problema para mim. Só não sei quanto tempo o boss de nível ouro pode durar nas mãos de Big Red. Se for muito curto, será um pouco complicado. Depois de agendar a missão, saí do espaço de transferência e voltei à grande loja da bola de cristal mágica. A linda garota de cabelo preto e liso ainda não tinha saído. Ela caminhou rapidamente. Como foi, irmãozinho? Que dificuldade de missão você aceitou? Você tem confiança? Selecione o modo difícil. A dificuldade da missão ainda está boa. Então desejo que você complete a missão de transferência o mais rápido possível. Falando, a garota de repente fez um ataque furtivo e enfiou um pedaço de papel no meu casaco. Então ela se virou e correu timidamente. Ao ver isso, primeiro fiquei atordoado, depois balancei a cabeça e sorri amargamente.
mas ainda guardei o papelzinho. Afinal, jogá-lo fora casualmente provavelmente machucaria o jovem coração da garota de cabelo preto e liso. Depois de sair da loja de transferência, fui direto para a Pradaria King. É perfeito para desafiar o nível de pesadelo. Veja qual é o nível do boss final. Se for um nível ouro ou platina, a missão de transferência será muito mais fácil. Logo depois, voltei ao calabouço da Pradaria King novamente. Comparado a antes, agora há muito mais pessoas. A entrada do calabouço está ainda mais lotada de gente, mas felizmente a velocidade para entrar no calabouço é muito rápida. Demorou cerca de 1 hora para chegar a minha vez. Não hesitei e escolhi diretamente o modo pesadelo. No entanto, neste momento, um aviso apareceu. Aviso do sistema: este calabouço de dificuldade restaurará 100% a situação real do calabouço. E restaurará a história do calabouço. A dificuldade é extremamente alta e existem certos riscos de segurança. Por favor, escolha com cuidado, jogador. Ao ouvir isso, franzi a testa. Como um invocador. Como posso recuar assim? Você deve saber que todos os calabouços a seguir existem um certo grau de perigo. Então confirmei decisivamente. Em seguida, meus olhos brilharam novamente. Quando consegui ver claramente novamente, fui teletransportado novamente para a entrada da Vila Yang. Mas por que esta Vila Yang é tão diferente de antes? E agora estou sendo teletransportado para o calabouço de nível pesadelo. Completamente renovado em comparação com antes, as muralhas da cidade parecem ainda mais inexpugnáveis. Parece que está a Vila das Ovelhas em sua forma original. A verdadeira aparência de antes da ruína. Neste momento, uma notificação de Dungeon soa. Na campina de King vivem lobos e ovelhas igualmente fortes, que estão em constante guerra há muitos anos. Jovem, pegue suas armas e restaure a paz há muito perdida na campina. Os jogadores podem se juntar a qualquer uma das facções. A força geral do lado da facção que se junta é reduzida em 5%. E derrotar completamente a facção hostil é considerado um sucesso na missão. Por favor, faça sua escolha. Originalmente, pensei que seria para eliminar os necromantes da tribo dos lobos, mas não esperava que também pudesse escolher um lado. Unir-se a um lado resultará em uma redução, o que significa que devo desempenhar um papel de pelo menos 5% na guerra. Esta pode ser uma escolha difícil para outros, mas é diferente para mim. Por quê? Pelo que entendi, a força individual da tribo dos lobos é maior e há mais monstros na Vila das Ovelhas, como uma torreta com 3 pontos de ouro. É um desperdício não se juntar à grande família da tribo dos lobos. Mas depois de ler a missão novamente, de repente me lembrei de algo. Hesitei por um instante e então olhei resolutamente para a caixa de notificação da masmorra. Eu não escolho nenhum dos dois. Quero criar minha própria força. O sistema do plano ficou em silêncio por 2 minutos e meio. Antes de exibir a seguinte mensagem, o desafiante escolheu estabelecer uma terceira força, o que irritou as duas raças originais da campina. Eles se unirão contra o mundo exterior e te considerarão o primeiro alvo a ser eliminado. A dificuldade da fase aumentou significativamente, ajustada para o nível abissal, o que representará um grande perigo. Boa sorte! Após 3 mensagens consecutivas, a notificação da dungeon desapareceu, mas os fatos provam que a escolha é viável. Só que a dificuldade aumentou dezenas de vezes em comparação com antes. Big Head, Dente Afiado, saiam! No entanto, assim que as duas criaturas invocadas saíram, uma lança disparou rapidamente da muralha. Não me dando tempo para pensar, e o enorme impacto me arremessou para fora instantaneamente. Se Big Head não tivesse bloqueado diretamente na minha frente, eu provavelmente teria perdido mais de 600 pontos de vida de uma vez. Se fosse um acerto crítico, eu seria morto instantaneamente. Que bom, um invocador. Assim que me levantei, pronto para elogiar Big Head, vi dezenas de arqueiros se preparando para atirar flechas no topo da muralha. Cada arco tinha 3 flechas, obviamente eles estavam usando habilidades diretamente. Uma chuva de flechas veio em minha direção e comecei a dar ordens rapidamente. Big Head, monte a torreta. Dente Afiado, teletransporte de área, teletransportando-nos diretamente para cima da muralha. Depois de um tempo, aparecemos diretamente na posição central no topo da muralha. Imediatamente depois, Big Head jogou uma granada de tempestade. Os arqueiros à esquerda se prepararam instantaneamente, e então a torre de artilharia começou a atacar. Isso mostra quanto tempo levou para se preparar. O exército dos Homens-Ovelha ficaria intimidado, mas a muralha alta é um bom lugar. Então,
Rapidamente. Mais de 100 e poucos guerreiros homens-ovelha, mais 40 arqueiros, apareceram no campo de visão. Por último, um comandante homem-ovelha os seguia. Eu rapidamente verifiquei o painel relacionado. Chefe de bronze, General Homem-Ovelha, nível 10, 10.000 de vida. Ataque 120. Olhando para o vasto exército de guerreiros homens-ovelha, meu coração ainda estava um pouco chocado. Verdadeiramente um calabouço de nível abissal. Neste momento, Cabeção tem uma aura de enfrentar sozinho um exército de milhares. Vi Cabeção lançar novamente uma granada de tempestade, e então uma chama jorrou em direção aos guerreiros homens-ovelha, instantaneamente incendiando uma área. Seus pelos brancos e brilhantes se tornaram um fardo, mas os guerreiros homens-ovelha ainda chegaram rapidamente na frente da muralha. Ruiz também já subiu para o nível 8. Embora a torre de artilharia tenha um efeito de morte instantânea, a velocidade de ataque parece muito lenta neste momento. Se continuar assim, temo que seja difícil passar. Sem escolha. Eu só posso ir pessoalmente para atraí-los. Felizmente, em menos de meio minuto, Ruiz finalmente subiu para o nível 10. Podia-se sentir claramente uma torção no espaço ao redor. Então, uma criatura robusta com corpo de pedra e cabeça de touro apareceu na frente. Era uma besta de invocação de nível bronze de nível 11. Eu fiquei instantaneamente muito feliz. Isso é simplesmente uma unidade de elite, defesa super alta. Além de uma quantidade não baixa de vida, é simplesmente um tanque natural. Combinado com Cabeção e a torre de artilharia, é simplesmente perfeito. Com este grupo de homens touro, este grupo de homens ovelha abaixo não é uma preocupação. Olhando para os guerreiros homens ovelha vindo em combate corpo a corpo. Os homens touro estavam bufando raiva pelas narinas, como se quisessem matar com os olhos aqueles guerreiros homens ovelha que invadiram sua terra perigosa. Acompanhado por um aceno da grande mão de Ruiz, o homem touro de pedra árvore investiu contra os guerreiros homens ovelha. Eles estavam na frente dos guerreiros homens ovelha. Como uma parede sólida, eram inabaláveis. Do outro lado, Cabeção também estava aproveitando o tempo. Cooperando com a torre de artilharia para atacar e ceifar. Com um tanque vigiando na frente, a pressão sobre Cabeção diminuiu muito, concentrando-se em atacar e ceifar atrás. E o exército dos homens-ovelha naturalmente não os deixaria tão confortáveis. Vi 80 arqueiros parados atrás, lançando ataques de longo alcance. Neste momento, vi Ruiz usar diretamente a transferência de área. Uma luz branca brilhou sob os pés de 5 homens touro, e então eles apareceram na frente daquele grupo de arqueiros. Antes que eles pudessem reagir, aqueles 5 homens touro lançaram instantaneamente uma habilidade de investida. Em um instante, muitos arqueiros foram derrubados. Neste momento, Cabeção já estava muito ocupado, novamente uma onda de pequenas combinações de habilidades, cooperando com a torre de artilharia para ceifar os guerreiros homens-ovelha restantes. E vendo que a elite da tribo carneiro que ele abateu estava toda morta, os generais carneiros restantes correram furiosamente, empunhando grandes espadas. Com um salto profundo, ele chegou diretamente na frente de um minotauro, cortando 1/3 da vida do minotauro. Esse dano enfureceu o minotauro instantaneamente. Imediatamente, ele lançou uma investida de touro contra ele. O chefe da Vila Carneiro foi instantaneamente lançado para longe. Vendo isso, Cabeção rapidamente começou a atacar. E os outros minotauros também correram ao ver isso. Por bons 10 segundos, o general Carneiro não conseguiu tocar o chão. Ele estava em estado de lançamento e foi levado diretamente pelo ataque. Em seguida, uma orbe de luz surgiu. Eu corri rapidamente para pegá-la. Era uma espada de bronze legal, com atributos decentes. Devo conseguir vendê-la por um bom preço mais tarde. Finalmente, guardei todos os outros itens derrubados. E neste momento, havia 326 moedas de precisão na loja. Sem hesitar, elevei diretamente o talento de afiado para a platina. No segundo seguinte, uma luz dourada brilhou em afiado. Parabéns ao anfitrião, sua besta invocada elevou com sucesso seu talento para o nível platina. Habilidade secreta desbloqueada, aprisionamento, que pode aprisionar qualquer unidade inimiga. A duração aumenta com o nível de talento. A duração atual do aprisionamento é de 3 segundos. Tempo de recarga, 3 minutos. Vendo isso, eu a senti satisfeito. Parece ser uma habilidade de controle poderosa. Pode ignorar o nível e o talento do oponente. Matar boss será super legal. E durante este período, os minotauros também se recuperaram quase completamente. Como diz o ditado, em vez de defender passivamente, é melhor atacar ativamente. Eu sou o mais louco da pradaria leve. Partam!
Pequenos, avancem para a tribo da Vila Carneiro. Com os minotauros abrindo caminho, eu estava liderando o cabeção atrás. Essa jornada pode ser descrita como não deixando nenhum fio de grama para trás. Do outro lado, no escritório do diretor da escola secundária no 1 da cidade do sul, o diretor originalmente radiante. Agora seu rosto estava extremamente feio. Ministro Wu, você não está enganado? Entre os alunos que despertaram em nossa escola, há 3 transmutadores com talentos confidenciais. Por que você só nos deu 2 porções de recursos? E do outro lado do comunicador, a voz grossa de um homem de meia idade soou: Diretor Li. Vocês despertaram 3 transmutadores com talentos confidenciais. Mas um deles, se não me engano, é Zhao Wanxi, certo? Ele é um órfão que sobrevive com subsídios do governo. Mesmo que seja de nível S ou superior, e daí? Invocador não é uma profissão que plebeus possam jogar. Os 2 que se transformaram em assassino e mago são os gênios em que você deveria estar focado. Você deve entender o que estou dizendo, certo? Ouvindo isso, o diretor Li ficou em silêncio por um longo tempo. Ele suspirou levemente antes de continuar falando. Ministro Wu, a aliança preparou recursos iniciais e recursos de reino para todos os gênios com talento de nível S ou superior. Esses recursos a aliança definitivamente emitirá, mesmo que você retenha uma parte. Os recursos iniciais também deveriam ser dados a ele, e não havia mais o respeito anterior, mas sim um toque de questionamento. Assim que essas palavras foram ditas, o chefe do departamento de recursos do outro lado da linha franziu a testa imediatamente. Ele naturalmente entendeu o significado nas palavras da outra parte, mas depois de um momento, ele ainda disse pacificamente: Diretor Li, os recursos devem ser usados ao máximo. Após uma avaliação unânime do nosso departamento de recursos, acreditamos que mudar para ajudar jogadores com talentos temporários tem mais potencial para cultivo. Se você tiver alguma objeção, pode ir à sede de recursos de Jiangou para reclamar. Depois de dizer isso, ele desligou o telefone, deixando apenas o diretor sentado impotente na cadeira, suspirando profundamente. No entanto, neste momento, uma batida na porta soou do lado de fora. Ao ver a pessoa, o diretor instantaneamente recuperou o sorriso. Neste momento, estou guardando a principal entrada da tribo Yangkun. Já se passaram cerca de 2 horas e meia. Quase 300 guerreiros Ying foram mortos. Logo, cheguei à porta do laboratório recém-reformado. Diferente da última vez. Desta vez, a porta de metal se abriu lentamente sozinha, como se me desse as boas-vindas para entrar. Vendo isso, não hesitei e segui o Minotauro para dentro do laboratório. No segundo seguinte, uma voz confusa e raivosa soou: Vocês vieram destruir nossa raça Yang? Com o som da queda, a temperatura em todo o salão caiu repentinamente 2 graus. O boy saiu lentamente, movendo-se com uma bengala. A recompensa atual é ouro, nível de líder da raça Yang, nível de sangue experimental 100.000, o líder da raça Yang. Um cientista da raça Yang com vasto conhecimento. Se você o encontrar, tome muito cuidado. Porque ele não é fácil de lidar. Eu percebi que ele não é fácil de lidar. Um total de 100.000 de sangue, juntamente com ataque e defesa extremamente altos, é realmente um pouco assustador. Você deve saber. As principais profissões do laboratório, mesmo com um conjunto completo de ouro, não atingem esse atributo. No entanto, eu sou mais difícil de lidar. Dê uma surra nele para mim. Assim que as palavras foram ditas, Riven levantou a mão e aplicou uma imobilização absoluta. Ultimate usado cedo, recarga mais cedo. Vendo isso, o Minotauro correu direto. Heimerdinger também colocou torres na entrada imediatamente. Instantaneamente, inúmeras bolas de fogo e ataques caíram. 3 segundos não foram desperdiçados nem um pouco. Assim que a prisão arcana, quando estava prestes a ser interrompido, o guardião de Mithril apareceu na mão de Big Red e foi jogado em direção ao boss. Novamente 3 segundos. O Minotauro, sem dizer uma palavra, lançou outra investida de touro furioso. Após derrotar o boss, o líder do clã Egg caiu no chão cheio de ressentimento. Parabéns ao jogador por derrotar com sucesso o boss de ouro. Obtém manoplas mágicas de nível ouro, que podem reduzir a velocidade de movimento e ataque do inimigo em 20%. Que bom! É um equipamento de nível ouro muito poderoso. Sem pensar, joguei diretamente para Big Red. Então joguei o cajado obsoleto para Rise, e então saí rapidamente da vila de Yang. Assim que saí do portão da vila de Yang, você pode ver um tamanho sem fundo, dividindo os clãs Yang e Lobo em ambos os lados.
Uma ponte de madeira balança no meio. Ambos os lados têm estacas de madeira para fixação. Através da ponte de madeira, cheguei à floresta, que também é o acampamento do clã lobo. Enquanto eu estava pensando, um lobo solitário saiu do arbusto. De repente, ele soltou uma gargalhada para o céu. Justamente quando eu estava me sentindo confuso, muitas pupilas verdes brilhantes apareceram rapidamente na floresta ao redor. Havia densamente lotados, até 50 ou 60 deles, que nos cercaram inconscientemente. Mas isso é exatamente o que eu quero. Isso me poupa de procurá-los. Desta forma, posso eliminá-los o mais rápido possível. Este é um lobo alfa que parece relativamente grande. Depois de rir novamente, todos os lobos alfa investiram simultaneamente. Pequenos, mãos à obra. Instantaneamente, Big Red montou uma torre. Imediatamente, um guardião foi jogado para fora. Embora o lobo alfa não tenha visto o que era, ele imediatamente se dispersou. Só que eles ainda subestimaram o alcance da explosão do guardião. Um som de explosão soou. Em um instante, dezenas de lobos alfa ficaram com apenas um terço de sua saúde restante, e então caíram no chão um por um. Mas nenhuma peça de equipamento foi derrubada, apenas uma pilha de dentes de lobo. Justamente quando eu estava pensando, se essa coisa pode ser feita em um porrete de dentes de lobo, de repente, dezenas de lobos de guerra apareceram no horizonte distante. Monstros lobo vestindo mantos de mago. Este é o lobo alfa líder que de repente abriu a boca, vendo 10 magos do clã lobo. Eles levantaram suas mãos simultaneamente e começaram a lançar feitiços. Depois de um tempo, o céu ficou vermelho escuro. Inúmeras chamas negras surgiram do vazio, formando um mar de fogo preto avermelhado que se estendeu. Esta é a habilidade do líder. Resistência a chamas. Mas quando as chamas caíram sobre Big Red e o Minotauro, o dano foi de apenas 1. Aqueles 10 magos do clã lobo ficaram chocados. Ok, use a ressurreição dos mortos-vivos rapidamente, não enrole. Desta vez, eles finalmente não hesitaram mais e ressuscitaram diretamente as dezenas de lobos alfa que haviam sido mortos. Lobos bons! Que bando de lobos bons! Cabeção, acabe com eles rapidamente para mim. Em pouco tempo, depois de coletar o último dente de lobo, continuei a me aprofundar na floresta com a equipe. Ao longo do caminho, encontrei muitos lobos, todos mortos pela torreta e transformados em energia que foi para o estômago do peixe. Depois de meia hora, finalmente vi um edifício como um castelo antigo. Presumo que deva ser o território do chefe final do clã lobo. Cheguei ao chão vazio em frente ao castelo antigo e deixei Cabeção colocar a torreta no lugar, então fui para a frente da equipe. Gritei para o castelo dos lobos, eu sou Ling Shen, e a partir de agora, este castelo antigo pertence ao nosso clã Shen. Os monstros lobo dentro sempre morrem. O castelo dos lobos não é muito grande. A voz era alta o suficiente para se espalhar por cada canto, e logo 2 uivos de lobo soaram, e então o portão do castelo dos lobos se abriu. 2 figuras emergiram dele. O líder do clã lobo, chefe JNG Dourado, com 50.000 de vida. Habilidade, Inferno de Chamas. Habilidade de Sangue. O objetivo é conquistar toda a pradaria. Mas sempre foi infrutífero e acabou se entregando à magia da morte, ansiando por obter um poder poderoso dela. Para dominar toda a pradaria. Isso não é tudo. A esposa do líder do clã lobo, chefe JNG Dourada. Vida, 60.000. Habilidade, Inferno de Chamas. Habilidade, Técnica da Frigideira. Ouvindo o som do sistema da dungeon, fiquei um pouco animado. Eu não esperava que uma dungeon do abismo pudesse gerar 3. Então hoje não podemos gerar 9 chefes JNG dourados? Essa alegria inesperada é realmente muito inesperada. O casal líder lobo oposto lançou um ataque decisivo depois de olhar para a equipe. O líder do clã lobo lançou Inferno de Chamas, mas comparado com antes, seu Inferno de Chamas parecia ainda mais aterrorizante, e diretamente tirou 500 pontos de vida de mim, perdendo metade inteira. Assustado, eu tomei uma poção de recuperação de vida de 500 pontos de vida. Afinal, agora não é a hora de sentir pena das poções. Eu não quero terminar a dungeon mais cedo. Antes que eu pudesse reagir, no segundo seguinte, uma frigideira bateu diretamente na minha cabeça e me jogou para fora. Eu respirei fundo. Se eu não fosse rápido, eu quase seria morto diretamente pelo oponente. Cabeção, rapidamente. Invoquei um minotauro que rapidamente veio para minha frente. Os 9 minotauros restantes também lançaram suas habilidades ao mesmo tempo. Logo, a vida do chefe lobo foi reduzida pela metade.
Justamente neste momento, uma aura aterrorizante emanou instantaneamente do chefe lobo. O chefe lobo atual lançou uma habilidade de sangue. Consome 10.000 pontos de vida para obter um aumento de 100 em todos os atributos por 10 minutos. Antes que o Minotauro pudesse reagir, uma bola de fogo necromântica atinge o Minotauro. O Minotauro, que já estava com pouca vida, é morto instantaneamente. Vendo isso, fiquei imediatamente chocado. Apressei-me em pedir a Ruizi para lançar habilidades de ataque. Não podemos deixá-los matar o Minotauro, porque se eles morrerem, eles não podem ser revividos hoje. E ainda vou ter que fazer essa dungeon mais 2 vezes depois. Como vamos sem um tanque? Nesse momento, não me importei de sentir pena e usei as 3 poções de cura restantes diretamente no Minotauro com pouca vida. Finalmente, após várias rodadas de desgaste, consegui matar o chefe do clã lobo. Mas quando continuei a atacar a esposa do chefe com pouca vida, ela não lançou habilidades, mas ficou parada ali, olhando fixamente para o lugar onde o chefe foi morto. Logo em seguida, uma névoa de luz vermelha a envolveu. Momentos depois, soou a notificação da instância. Parabéns ao jogador por completar a fase com sucesso, derrotando o líder e sua esposa do clã lobo, e obtendo o cajado infernal. Ao mesmo tempo, obtém o item especial Frigideira. Parabéns por obter o baú do abismo da planície King. O som de notificação desaparece. Olhando para o lugar onde a esposa do clã lobo desapareceu, meu coração não conseguia se acalmar por um longo tempo. Talvez isso seja amor. Involuntariamente, pensei naquela mulher da minha vida passada, Liu Huyan. Ao mesmo tempo, a voz do sistema soou novamente. Parabéns por concluir o abismo da Campina King em um tempo recorde de 5 horas e 29 minutos. Haverá um anúncio do sistema para toda a aliança. Gostaria de permanecer anônimo? Ao ouvir isso, fiquei atordoado por um momento. Então eu disse, vamos ficar anônimos primeiro. Afinal, o mais importante é crescer de forma constante. Com a queda da voz, neste momento, em toda a aliança, incontáveis pessoas que estavam matando monstros ou fazendo outras coisas. Todos os transmutadores receberam um anúncio como este: parabéns ao jogador transmutado anônimo. Primeira vez concluindo a instância Campina King. Tempo de conclusão, 5 horas, 29 minutos e 7 segundos. Num instante, todos ficaram boquiabertos. Você deve saber que essa instância da aliança existe há muitos anos. Ninguém nunca quebrou esse recorde. Por um tempo, o fórum da aliança estava cheio de discussões sobre o modo abismo. E quem era esse jogador? Mas eu não sabia de nada e estava apreciando meus resultados. Big Red pegou novos equipamentos e Ruizi pegou o resto. Rapidamente distribuí os equipamentos dropados de forma justa para Big Red e Ruizi. Logo em seguida, fui teleportado para fora da instância. No entanto, havia uma multidão de pessoas reunida ali naquele momento.